Hum, hum, hum. Eu acho que eu posso fazer isso. Bom, meu nome é Caio Gomes, engenheiro de software. E será que nós conseguimos fazer um robô que posta anonimamente no Twitter? A ideia é copiar o fluxo dessa página, C Confissões, onde as pessoas enviam mensagem pela DM, o administrador pega essas mensagens e reposta o print delas. Só que nós vamos fazer isso de uma forma automatizada. Nós vamos incluir um robô para que esse processo ocorra de forma automática e não precisemos filtrar, analisar ou validar como essas frases estão sendo colocadas. Fazer isso de forma automática o tempo todo. Para fazer isso, nós precisamos nos atentar das seguintes coisas. O primeiro ponto que nós precisamos nos atentar é como vai funcionar esse sistema. Do fluxo do nosso usuário, nós temos os seguintes passos. Primeiro, o usuário chega na DM da nossa página, ele envia a mensagem e essa mensagem ela é recebida pelo nosso servidor. O nosso servidor processa essa mensagem e posta ela na DM. Bom, parece simples, correto? Agora nós precisamos só nos preocupar com duas coisas. A primeira delas é como nós vamos nos comunicar com o Twitter. Como nós vamos receber as mensagens pela DM e como nós vamos enviar esses prints para o nosso feed. A segunda coisa é como nós vamos implementar o nosso sistema. Bom, vamos por partes. Primeiramente, nós vamos nos focar em como nos comunicar com o Twitter. Nós podemos observar na página deles que eles têm uma API. Vamos observar a API do Twitter. Nós temos duas formas de nos comunicar com ela. Ou nós perguntamos a ela o que está acontecendo, solicitando, por exemplo, os posts que estão no feed, as mensagens que você recebeu na DM, outras informações importantes como curtidas numa foto, outras coisas. Ou nós recebemos esses dados direto da aplicação do Twitter. Isso seria muito melhor, porque nós não íamos ter que ficar perguntando para o serviço do Twitter por o que está acontecendo ali o tempo todo. Nós podemos receber aquela ação e orientar nosso serviço a um evento. Vamos ver o que é necessário para fazer um webhook. Durante a API, nós vamos ver que existem duas exigências. Uma é uma validação de CRC. É uma forma de garantir que a sua aplicação ela é confiável. A API do Twitter, você vai ter algumas credenciais que eles vão gerar para você e você vai se comunicar com o Twitter utilizando essas credenciais para assinar as mensagens que você está enviando e poder garantir que tudo que você está fazendo é uma coisa de alguém que está autorizado e autenticado. Então vamos implementar o CRC. Mas para implementar, nós vamos começar a entender o sistema. Esse sistema ele precisa basicamente da seguinte coisa. Ele precisa receber uma requisição do nosso webhook. Então para isso, nós vamos utilizar a AWS e utilizar o API Gateway. Um API Gateway, basicamente, é um serviço que redireciona tráfego. Se você tem várias instâncias da sua aplicação rodando, você não quer colocar todo o tráfego em uma única delas. Você quer distribuir eles de forma que todas as aplicações elas consigam receber tráfego e não sobrecarregar um serviço. Então, para você realizar isso, existe uma forma que é um API Gateway. Ele vai conseguir fazer o serviço de load balancing e outras atividades necessárias e receber as requisições e colocar elas para dentro da rede de uma forma segura. Passando do API Gateway, nós vamos precisar da nossa unidade de computação para poder validar o CRC. Com essa unidade de computação, nós temos basicamente duas escolhas. A primeira delas é o S2, onde nós colocaríamos uma máquina e ela ficaria rodando o tempo todo, e toda vez que ela recebesse uma requisição, ela ia processar o que precisa e enviar o resultado. Porém, se a gente for entender como é que o S2 é cobrado, nós vamos provavelmente utilizar muito tempo de CPU, que ele não vai ser utilizado para nada, porque nossa aplicação ela não vai ter um tráfego grande no começo. Principalmente esse robô que não deve receber tantas DMs no Twitter agora. Uma outra alternativa que nós temos para uma aplicação simples como essa é utilizar as Lambda Functions. Elas são unidades de processamento que elas têm uma técnica simples. Você pode simplesmente colocar uma lambda para rodar e ela vai ficar escalada para zero, então você não vai pagar um centavo enquanto ela não estiver sendo utilizada. E quando você receber a requisição, você pode instanciar sua lambda e retornar o resultado. Por causa disso, vamos escolher as nossas funções lambda. Colocando as nossas funções lambda aqui, nós precisamos agora implementar esse serviço, a nossa validação CRC. Para isso, nós vamos usar o framework Serverless.
É basicamente a forma simples de você provisionar a infraestrutura na Amazon através de código. Então nós podemos colocar, por exemplo, toda a nossa infraestrutura em um arquivo e colocar no GitHub de forma simplificada. Começamos aqui, Serverless Init, iniciamos nosso serviço e aqui nós implementamos o exemplo do CRC. Esse exemplo é copiado do site, não tem muito mistério aí. Nós basicamente precisamos colocar nossas chaves. Um detalhe interessante é que nós vamos colocar todas as chaves num arquivo de environment, um .env. Esse arquivo ele serve para guardar segredos e ele não vai ser adicionado no nosso repositório. Nós vamos colocar ele no nosso git ignore para que ele não seja adicionado no repositório git. Dessa forma, quando nós publicarmos o projeto, que vai estar aqui na descrição, você não vai ter acesso às minhas chaves e você pode utilizar o projeto, colocar as suas e ninguém mais vai ter acesso a elas. Existem outras alternativas, mas nós vamos optar por essa por enquanto. Feita essa validação, nós precisamos agora configurar o nosso endpoint. E vamos colocar a rota pela qual o Twitter vai nos enviar as mensagens. Uma vez que nós configuramos essa rota, o Twitter vai começar a enviar os eventos que acontecem para nosso serviço. Mas ele vai enviar diversos eventos, como por exemplo, alguém curtiu sua foto, alguém postou no seu feed, alguém colocou uma mensagem na sua DM, alguém está escrevendo na sua DM. Todos esses eventos eles vão chegar lá, nós poderíamos utilizar eles para melhorar a nossa aplicação, mas vamos nos focar em mensagens recebidas, porque vamos partir do simples e chegar onde nós precisamos. O Twitter nos envia um payload que nós podemos observar. Esse payload ele vai ter um conjunto de informações e nesse ponto aqui nós vamos olhar para o objeto que está sendo enviado. Podemos observar que o evento ele vem com um nome específico quando ele está sendo utilizado para mensagens de DM. Então nós vamos validar se esse campo está na nossa aplicação. Se ele estiver, nós recebemos o dado e começamos a tratar a resposta para ele. O que nós queremos na nossa aplicação agora é enviar um print da nossa conversa. Mas imagine que alguém está fazendo uma confissão. Se essa pessoa ela faz essa confissão para a gente, ela não vai fazer essa confissão em uma única mensagem. Ela vai fazer em um conjunto de mensagens. Igual nós tínhamos no nosso exemplo de aplicação, essa mensagem ela vai vir em diversos bloquinhos, diversos pedaços. Nós queremos esperar que esse usuário envie todas as mensagens. Como é que a gente consegue fazer isso de uma forma inteligente, eficiente e que consiga funcionar de verdade? Podemos começar a observar para alguns recursos que são bem importantes. O primeiro deles são bancos de dados. Se a gente consegue guardar as informações no banco de dados, nós podemos pegar essa informação agregada e processar isso para tirar o nosso print depois. Porém, como é que nós vamos saber quando processar isso? Existem algumas alternativas. Uma delas é que as funções Lambda elas podem ser utilizadas como cron jobs, ou seja, a gente pode colocar de meia em meia hora para processar esse serviço e verificar as mensagens que estão lá. Mas nós não saberíamos quantos serviços eles são colocados ali a cada meia hora. Por exemplo, 20 pessoas podem fazer uma confissão e nós íamos ter que processar isso. E um detalhe importante é que as funções Lambda elas têm limite de tempo. E poderia ser que nossa função terminasse no meio do caminho ou precisássemos construir uma lógica complicada para esse tipo de coisa. Uma outra forma de nós dispararmos uma Lambda é através de filas do SQS. Nós podemos esperar um período de tempo onde a nossa fila não vai colocar a mensagem para ser processada por uma Lambda e assim que esse tempo terminar, essa mensagem entra na fila e a nossa Lambda consegue processar essas requisições. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós precisamos persistir essa informação, para isso nós vamos usar um banco de dados, no nosso caso o DynamoDB, pois é uma forma simples de guardar esses registros, e nós vamos juntar as mensagens que nós recebemos no DynamoDB. Uma vez que nós temos juntado isso, nós vamos pegar essas mensagens e vamos jogar para a nossa fila do SQS, dizendo para esse usuário, com o ID do Twitter dele, nós recebemos uma mensagem e essa mensagem você pode pegar lá no nosso DynamoDB e publicar. Agora nós podemos partir para a implementação. Primeiramente vamos provisionar uma tabela no DynamoDB e uma fila no SQS. A magia de usar o serverless é que nós podemos ir no nosso arquivo, descrever os nossos recursos e voilá! Temos esse serviço provisionado na nossa AWS. Uma vez que nós fizemos isso, nós podemos partir para a nossa outra função, a que vai receber as mensagens. Ela vai receber a mensagem da fila, vai pegar no DynamoDB na sua confissão
E nós iríamos partir agora para gerar os nossos prints. A geração de prints ela é um processo extremamente interessante, porque nós não temos acesso à nossa DM do Twitter de fato. Essa DM ela tem acesso somente para a nossa aplicação do usuário. Então significa que se nós estamos fazendo isso no nosso serviço, nós precisamos gerar essa imagem. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos pegar a nossa mensagem e precisamos colocar ele numa imagem. Para isso nós precisamos da fonte do Twitter, precisamos desenhar os balãozinhos que existem na imagem do Twitter e nós vamos precisar também quebrar o texto. Porque quando nós recebemos o texto, esse texto está em uma única linha. Como é que a gente sabe onde a gente quebra esse texto? Como é que a gente coloca esse texto para ficar formatado corretamente? Nós vamos partir para gerar as nossas imagens utilizando uma biblioteca. Existem algumas bibliotecas famosas, mas elas não se compatibilizam bem com o ambiente de lambdas. Para isso nós precisaríamos ter muito trabalho e aqui nós estamos focados em construir a aplicação e não em fazer uma geração de imagem muito rápida. Por isso existe uma biblioteca chamada Pure Image, que ela é implementada em JavaScript e nós podemos utilizar ela. Uma vez que nós temos o uso dessa biblioteca, vamos partir para como gerar nossas imagens. Vamos nos focar em gerar pedaço a pedaço. Primeiramente, a primeira coisa que nós vamos precisar são as bubbles que nós temos no Twitter. Se nós conseguirmos gerar essas bubbles num background, está tudo certo. Então nós vamos partir para essa implementação. Código implementado. Então nós vamos colocar o tamanho da bubble que nós queremos gerar e vamos gerar isso na nossa imagem. Agora a gente precisa dos textos do Twitter. Como é que a gente calcula isso? Basicamente nós vamos calcular a nossa bubble baseada no tamanho do nosso texto. Nós pegamos o tamanho do nosso texto e vemos se ele passou o tamanho da bubble. Se ele passou o tamanho da bubble, nós verificamos se nós temos uma única palavra ali. Se ela não é uma única palavra, são várias palavras, por exemplo, eu estou muito bem, esse texto ele vai se quebrar. E se esse texto ele vai se quebrar, nós colocamos um tamanho menor, reduzimos o tamanho da nossa bubble para o novo tamanho do texto e fazemos isso para todas as linhas. Então o tamanho da nossa caixa de mensagem vai ser o tamanho que tiver a maior frase da caixa. Se nós tivermos uma grande mensagem, como por exemplo uma grande risada, kkkkkk, se nós tivermos uma mensagem assim, nós precisamos quebrar em caracteres. Então nós vamos verificar até onde aquela palavra cabe, quebramos naquele caractere e nós vamos adicionar os próximos caracteres na próxima linha e fazer assim até o fim. Uma vez que nós temos feito isso, nós vamos ter a nossa caixa de texto completa. E a partir daí, podemos gerar. Vamos gerar o exemplo, gerando a nossa imagem. E aí está ela. Uma mensagem completa, concluída e presente. Mas e se nossos usuários quiserem se confessar com emoticons? É uma coisa bem incomum. Vamos adicionar um emoticon ao nosso texto e ver o que acontece. Isso é um problema. Os emoticons eles não estão sendo gerados. Então nós provavelmente vamos ter que adicionar eles também. Pesquisando, eu encontrei a biblioteca de emoticons do Twitter. Existem algumas implementações disso no Node.js que eles transformam um emoticon direto na imagem do Twitter, retornando a URL. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa imagem, vamos calcular o tamanho dela e vamos adicionar um texto. Parece complicado? Bom, um pouco. Provavelmente é a parte mais complicada do nosso projeto. Mas não é nada de outro mundo. Nós precisamos fazer somente algumas contas, como as que nós já fizemos para calcular o tamanho do nosso texto, e adicionar uma imagem ali no meio. Com essa imagem adicionada, nós estamos bem. Agora nós conseguimos gerar essas imagens perfeitamente. Basicamente o que nós precisamos agora é postar no Twitter. Essa talvez seja uma das partes mais simples. Nós basicamente pegamos o que recebemos, vamos utilizar um cliente do Twitter, que é uma biblioteca que já está presente no Node.js, pegamos a imagem que nós tínhamos processado e publicamos ela com alguma legenda. Vamos utilizar basicamente uma legenda aleatória. Feito isso, temos o fluxo completo e conseguimos publicar um exemplo já. Bom, esse exemplo concluído, vamos adicionar uma feature interessante. Essa feature, ela pode nos ajudar a engajar mais pessoas no nosso aplicativo. Uma coisa extremamente interessante é você pensar como é que eu posso fazer minha aplicação crescer, como é que eu posso melhorar esse fluxo. E para isso, as pessoas elas podem fazer confissões colocando arrobas. Do jeito que nós estamos agora, essas arrobas elas não vão ser adicionadas na legenda. O que nós podemos fazer?
podemos procurar pela arroba. Para isso, nós podemos passar por cada mensagem de texto, utilizando uma expressão regular. E quando encontrarmos a menção a algum usuário, nós pegamos essa menção e adicionamos à nossa legenda da imagem. E aí a gente consegue publicar as confissões adicionando legendas. Implementando isso, nós vamos agora poder fazer esse tipo de menção para usuários que estão na nossa rede. Uma vez que isso esteja feito, nós podemos testar. Voilá! Agora nós temos um mecanismo de crescimento. A única coisa que falta é retornar um feedback para o usuário quando ele enviar a mensagem para o nosso robô. Afinal, é meio estranho, você não sabe se o sistema está funcionando. Uma vez que você faz sua confissão, nós podemos enviar uma mensagem após algum tempo, utilizando o mesmo mecanismo que havíamos utilizado anteriormente. Agora que nós temos tudo isso, nós temos o Confissões Bot. E hoje nós conseguimos entender como funciona a API do Twitter, como os serviços podem se comunicar com o banco de dados, como nós podemos utilizar uma arquitetura orientada a eventos utilizando filas, como gerar imagens e como projetar serviços que eles utilizam a arquitetura serverless. Se você quiser mais informações sobre os componentes mencionados, deixe um like e um comentário no vídeo. Se você chegou até aqui, muito obrigado e a gente se vê na próxima. Tchau!